Pronto. Beleza, Mohamed? Vou começar aqui então, viu? Show. Vamos lá. Tá aparecendo meus slides, né? Tá sim, tá aparecendo. Fechou. E aí, galera, a aula passada a gente acabou mais ou menos por aqui. Eu acho que deu uma travadinha aqui, mas vai rolar. Aí, falando que tem poucos estudos. Mostrei para vocês algumas, digamos assim, defesas, né? A favor da amplitude de movimento parcial, a favor da amplitude de movimento completa. As duas têm trabalhos na literatura que defendem. Mas eu sempre faço essa pergunta e existe uma frequência muito grande, mas muito grande, de respostas positivas para a amplitude de movimento completa. Então, já tem uma certa defesa na literatura de que a amplitude de movimento completa é a melhor forma de gerar hipertrofia. E isso talvez tenha um respaldo mais robusto, né? Até porque, como é que são baseados os artigos que falam sobre a amplitude de movimento completa? Eles defendem que a gente vai ter maior fase excêntrica do movimento, mais tempo, gerando mais microlesões, consequentemente, o reparo tecidual vai gerar mais hipertrofia muscular. A gente trabalhando na amplitude do movimento completa, a gente pode ganhar, né, causar tensão no músculo durante toda a sua angulação possível. Então, tem várias defesas reais em relação à amplitude do movimento completa, e especialmente também em relação à contração excêntrica. Então, se a gente for levar em consideração que a contração excêntrica ela é digamos assim, dos fatores chaves para gerar hipertrofia, pela sua capacidade lesiva, né, microlesiva, e consequentemente no reparo gerar hipertrofia, a defesa é gigantesca. Então, eu não vou nem entrar tanto nesse mérito, porque até pelas respostas de vocês, dá para perceber que a grande maioria já deve ter escutado algo por aí, ou alguém falando, algum professor falando, no Instagram, alguém falando, ou leram algum artigo sobre isso. Vou começar, então, com um contraponto, né? Um estudo muito bem, aí é uma opinião minha, né? Importante que vocês tragam outros estudos, analisem, observem e tal. Mas esse estudo do Valamatos, eu acho um dos estudos mais legais quando a gente quer falar sobre amplitude de movimento completa ou parcial. Primeiro porque ele utilizou um aparelho que é extremamente validado para esse tipo de estudo, né, que é o dinamômetro isocinético, esse Biodex aí que vocês estão vendo, é um exemplo, né, uma fotografia, não é do estudo original dele, mas é o mesmo aparelho, então ele tem uma validade para pesquisa muito grande. Um grupo fez um treinamento com amplitude parcial, de 0 a 60 graus de extensão de joelho. Outro grupo, amplitude completa, de 0 a 100 graus. A grande dificuldade da gente comparar uma amplitude de movimento parcial com completa é uma característica bem simples. A força, né, a carga que você desempenha em cada uma delas na cadeira extensora não é a mesma. Quando você faz uma amplitude parcial, você coloca uma carga lá em cima, completa, a carga vai lá para baixo. E, obviamente, o torque, ele varia, ele não dá para ser o mesmo durante todo o movimento. Mas quando você coloca no dinamômetro isocinético e pede para ele gerar o máximo de tensão durante todo o movimento, aí a coisa muda. A gente não tem as variações que um maquinário vai ter. E o grande X da questão, que talvez seja até mais interessante, é você equalizar o tempo sob tensão. Como assim, professor? Ele não compara um fazendo 3 séries de 10 e o outro fazendo 3 séries de 10 também não. Dá uma olhada aí. Quem fez a amplitude completa na primeira semana de treino fez 5 séries de 6 repetições. Quem fez a amplitude parcial fez 5 séries de 10 repetições. Por que isso, pessoal? Para você equilibrar o tempo sobre tensão. Esse TUT aí é tempo sobre tensão em segundos. Então, os dois grupos tiveram o mesmo tempo sob tensão. Se um grupo que fez a repetição parcial fez 50 segundos de contração, quem fez a amplitude completa também fez os mesmos 50 segundos de contração. Então, pouco importa o número de séries ou repetição. O músculo não contabiliza o número de séries, não conta o número de repetições. O que serve para a gente, do ponto de vista metodológico, para deixar tudo igual, é você colocar o mesmo tempo sob tensão, o mesmo tempo gerando estresse ali no músculo. A velocidade angular também foi a mesma nessas semanas. E o mais legal desse estudo, que é uma outra fragilidade que a maioria dos estudos levam, além dessa, né, de colocar dois exercícios distintos com tempo sob tensão diferente e querer comparar os dois, o que é uma furada grande, porque a diferença pode ter sido pelo estresse adicional durante o treino, não necessariamente pelo fato de ser amplitude completa ou parcial.
Um outro cuidado que ele teve, muitos estudos, por mais que controlem o tempo sob tensão, por mais que controlem a velocidade, né, do movimento, a velocidade angular, eles colocam a mesma velocidade e o mesmo tempo sob tensão durante todo o estudo. Isso é, do ponto de vista metodológico, horrível. Você não pode deixar o músculo com um estímulo que ele é contínuo. Toda a literatura já fala que a melhor forma de você gerar hipertrofia é você variar os estímulos em blocos, né? Isso é uma periodização em bloco. Então, você tem bloco 1, 2, 3, 4, 5 aí, que vai da semana 1 a 3, depois 4 a 6, enfim. E chega até a 15ª semana final de treino. Se você for perceber, ele variou a velocidade angular, né? Então, se ele estendia mais rápido ou mais lento, ele mudou o número de séries e repetições, ele variou aí minimamente um pouquinho também o tempo sob tensão. Então, ele variou o treino baseado numa metodologia mais moderna, mais contemporânea, né? Uma metodologia que a literatura já aponta que é o melhor. Então, ele não quis avaliar só repetição parcial e completa sem ter um cuidado metodológico rebuscado. De todos os estudos, esse de Valamatos foi o que, no meu modo de ver, na minha opinião, teve o maior requinte de cuidado na metodologia. Ele teve o cuidado de fazer uma periodização interessante, que não tivesse uma linearidade, então ele fez a periodização em bloco, ele alterou o que ele podia, que era número de séries, número de repetições, velocidade de angulação, tempo sob tensão, ele periodizou de uma maneira muito robusta, de uma maneira em que você consegue concluir algo com base no que ele vai apresentar aqui. E, óbvio, é um estudo crônico. E aí, o que eu achei mais fantástico também, ele fez uma análise de ultrassonografia e ele avaliou duas coisas. Uma é a hipertrofia longitudinal e a outra é a hipertrofia transversal, que a gente já falou na aula passada. A ultrassonografia, quando a gente dá um dado de comprimento do fascículo, eu estou querendo avaliar a hipertrofia longitudinal. Quando a gente fala sobre ângulo de penetração ou espessura, eu estou dando o resultado da hipertrofia transversal. E olha só que massa, pessoal. O grupo que fez amplitude de movimento completa aumentou mais o ângulo, perdão, aumentou mais o comprimento de fascículo. Porém, aumentou menos o ângulo de penação. O grupo que fez a repetição parcial foi o contrário. Aumentou mais o ângulo de penação, porém, olha só que doideira, ele reduziu o comprimento do fascículo, exatamente. Não só não teve um aumento, como teve uma redução aí em relação ao baseline, que é uma coisa interessante. Por quê? Vamos primeiro tentar lembrar. Né? Olhem para essa imagem que está aí na tela de vocês, olhem essas duas barras da esquerda. PA é ângulo de penação, beleza? E aí a porcentagem, né, do aumento que deu nessa barrinha preta é aquele que fez repetição completa. Quem fez a repetição completa teve uma modificação aí de 9,5%. Quem fez a repetição parcial teve um acréscimo, depois de 15 semanas, de 12,2%, que dá uma diferença estatisticamente significativa entre eles. E o que mais nos interessa é relembrar o que é ângulo de penação, pessoal. Vamos voltar aqui para essa imagem. Isso aqui é ângulo de penação. Então, o músculo, a angulação do quadríceps dele fez isso aqui, ó, aumentou, ou seja, teve uma maior hipertrofia transversal, né? Teve uma maior hipertrofia, o volume, como a gente está acostumado a ver o músculo. Por outro lado, quem fez a repetição completa aumentou o comprimento de fascículo muito mais do que quem fez a repetição parcial. Então, por que é interessante que a gente observe esses dados? Porque muitos estudos eles utilizam apenas um desses fatores e fala, teve hipertrofia. Imagina se ele tivesse visto só o comprimento do fascículo. O que, é que teria acontecido? Ele ia dizer que a repetição completa é melhor. Se ele tivesse visto só o ângulo de penação, ele ia dizer que a repetição parcial é melhor. Então, não existe melhor ou pior, existe o teu objetivo. Se for um atleta de futebol, por exemplo, a gente sabe que o reto femoral é um músculo que se lesiona com frequência. A gente sabe que o aumento do comprimento do fascículo é interessante para você ter uma redução, né, da prevalência de lesão naquele grupo. É um fator de proteção para lesão na coxa. Então, você aumentar o comprimento do fascículo é sensacional. Se você for pensar no atleta de futebol, handebol, basquete, rugby, tênis, que lesionam muito a coxa, você aumentar o comprimento do fascículo é sensacional. Quem é que aumenta? Repetição com alta amplitude de movimento.
Se você for pensar no fisiculturista, numa mulher que quer ter uma coxa grossa, num cara que quer ficar sarado aí pro verão, quer botar a sunguinha asa delta que a raça mais gosta, e aí é outros 500. Aí você tem que fazer, talvez, uma repetição parcial. Vale lembrar que isso aí foi análise apenas do quadríceps. Será que aconteceria a mesma coisa com o glúteo? Será que aconteceria a mesma coisa com o posterior? Será que, então, a gente não pode pegar também um dado que foi para a coxa, para quadríceps, para um músculo específico e querer generalizar para o corpo todo. Porém, até hoje, do ponto de vista de uma metodologia refinada, com cuidado, de ter feito tudo certinho, para ter uma conclusão robusta, esse aqui é top 1. E um artigo de 2018, pouco tempo, pelo amor de Deus. 3 anos atrás, o melhor artigo que a gente tem sobre a temática foi feito há 3 anos atrás. E só para você ter noção, tenho certeza que se eu tivesse perguntado para vocês o que é melhor, fazer repetição parcial ou completa há 10 anos atrás, 5 anos atrás, todo mundo ia dizer, é fazer cadeira extensora com amplitude de movimento completa, parcial não é boa não, papapá, mas não tinha nem essa resposta veio em 2018, então assim, tem que ter muito cuidado, que às vezes a gente vai falando as coisas como se fosse certeza e não é. Então, só para lembrar, comprimento de fascículo é o tamanho do início até o fim da fibra muscular. O ângulo de penação é a direção que ela faz saindo aqui da fáscia profunda em direção à fáscia superficial. E aí eu acho que alguém falou alguma coisa. Me confundi. Professor, eu levantei a mão aqui só para tirar pode falar. Manda. O artigo que eu dei uma olhadinha, ele falava sobre a possibilidade de uma amplitude X favorecer uma porção X do músculo e uma outra amplitude favorecer outra. Aí eu ia perguntar se esse aí que o senhor está trazendo fala alguma coisa sobre isso. Não, Valamatos ele não avaliou porções diferentes, ele não avaliou hipertrofia. Eu vou já chegar nesse tema, que é a hipertrofia não homogênea. Beleza? Aí se não te clarear a tua dúvida, você pode me levantar a mão novamente. Mas dá uma olhada nesse outro dado aí. Ele comparou também a repetição parcial e completa, ele tinha os dados da dinamometria isocinética. Então, ele tinha como pegar o torque, né, durante todo o movimento. E olha só que legal, você teve o mesmo volume de treino com bem menos torque. Então, você tem aí uma repetição parcial que gera mais hipertrofia transversal a partir do ângulo de penetração, com torque bem menor. Para quem que isso seria interessante? Por que é bom isso? Né? Para quem que seria interessante ter esse tipo de abordagem? Olha, você consegue o mesmo nível de volume muscular, mas com torque bem menor. Uma pessoa que está voltando do treino agora, ele é um atleta, ficou na pré-temporada, está voltando agora, ele é uma pessoa que se adoentou, teve Covid, está querendo voltar agora, quer ficar hipertrofiado e tal, enfim. Uma pessoa que, de certa forma, teve uma descontinuidade do treino, está voltando, e ele precisa ter um aumento de um determinado grupo muscular, ou que teve uma lesão. Eu tive uma lesão no joelho, uma lesão no ombro, não consigo fazer o movimento completo, consigo fazer parcial, vou ter ganho? Vai também. E olha só que doideira, né? Ele pegou e avaliou, ao final das 15 semanas, o torque isométrico a 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 graus. E a galera que não treinou de 60 graus acima, ou seja, que fez a repetição parcial, que era até 60 graus, mesmo não tendo treinado a 70, 80 ou até 100 graus, eles aumentaram o torque, especificamente no de 70 a 90 graus. A 100 graus não teve diferença no torque, não, mas de 70 a 90 graus teve diferença, mesmo sem treinar naquela angulação. O que nos leva a rediscutir uma coisa que se falava antigamente sobre especificidade, né? Uma das características da ciência do treinamento, das variáveis, né, que são considerados princípios de treinamento, que é a especificidade. Muita gente falava da especificidade angular. Você só ganha força naquela angulação que você treinou. De todo não é verdade. Um exemplo é esse estudo aí. Eles não treinaram de 60 a 100 graus, mas aumentaram a força na angulação em que não havia sido treinado. Óbvio que esse aumento não foi igual daqueles que fizeram a repetição completa. Não foi equivalente. Porém, houve ganho e foi significativo. Então, imagina uma pessoa que teve uma lesão no joelho. Professor, sinto dor, não consigo fazer a amplitude de movimento completa. Não tem problema. Trabalha parcial até sua dor reduzir. Você tem uma inflamação que foi debelada, você volta a treinar completa. Uma pessoa que fazia agachamento, teve um entorse do tornozelo, não consegue fazer a amplitude completa. Faz a parcial até melhorar, depois volta e faz a completa.
Então, assim, não existe essa de apenas a completa é a solução para tudo na vida. A gente precisa pensar e ter outras ferramentas. E uma coisa que se defende muito por quem faz e prescreve repetição parcial é aquela queimação que ela gera, né? Ela gera o famoso, aquela sensação do músculo queimar, que aí muitos chamam isso daquele pump, né? E essa queimação que acontece, que gera o pump, tem alguém querendo falar? Eu ia só fazer um comentário, Léo, que é assim, de novo que essa coisa extremista, né, de você adotar um posicionamento onde você exclui as outras possibilidades. A gente tem que tomar, eu noto assim que existe na nossa área um prediletismo por algum tipo de abordagens ou exercícios ou formas de fazer, né, e aí acaba, né, demonizando ou criando até uma aversão às outras possibilidades. E aí é o que você está trazendo, assim, quando você olha um pouquinho mais de perto, você vai ver que tem vantagens e desvantagens. Talvez o mais interessante seria conseguir identificar as vantagens de alguns aspectos, de alguns exercícios em relação aos outros, né? Isso que você está trazendo. Perfeito. É aquela coisa da gente entender que tem pontos positivos e negativos, como tudo nessa vida, né? Não dá para a gente demonizar e sem perceber as vantagens que o outro vai ter. Enfim, parece que a repetição parcial era a Carol Conká dos exercícios, né? E não é bem assim. Não dá para a gente querer demonizar uma coisa só porque aparentemente não tem o resultado que você espera. E aí, esse negócio da queimação é uma coisa muito engraçada, né? Primeiro, eu vou, antes de falar sobre isso, vamos lembrar, o que é que causa a queimação? É aqueles exercícios de amplitude parcial. E aí eu vou voltar agora, a gente saiu da coxa, né, do quadríceps, eu volto agora para mostrar esse estudo do Goto, que ele é um estudo bacana, é um estudo sensacional, porém é um estudo com algumas falhas metodológicas importantes. Mas mesmo com falha, talvez isso seja interessante, porque na prática, a gente precisa entender que ninguém vai fazer uma dinamometria isocinética. Ninguém vai fazer uma dinamometria isocinética. As pessoas vão fazer uma cadeira extensora, as pessoas vão fazer um leg press, as pessoas vão fazer um tríceps no puller. Então, ele tem um estudo que é ecológico. Como esse aí. Esse estudo dele, ele pegou um grupo de pessoas para fazer repetição parcial e numa sessão se fazia 3 séries de 8 RM com tríceps saindo de 45 a 90 graus, beleza? E numa outra sessão, amplitude total, também 22 pessoas que faziam de 0 a 120 graus. Então ele colocava a mão até lá em cima e descia, esticava até lá embaixo. Qual que é a fragilidade? 3 séries de 8 repetições. Por que eu considero uma fragilidade? Pelo que a gente já mencionou no estudo passado. E o tempo sob tensão. E será que foi o mesmo estresse nos dois? E a carga e tudo, enfim, tem essas desvantagens. Mas por outro lado é bom. Por quê? Porque representa a realidade de um treino mesmo. Quando a galera vai fazer 3 séries de 8 repetições máximas, a galera vai fazer 3 séries de 8 repetições máximas. Ninguém vai fazer 6 de 7, ninguém vai fazer 3 de 20. A galera faz 3 de 8 e acabou. Não importa se é parcial ou se é completa. Então, de fato, representa um pouco a realidade prática. Apesar de não ser o ideal do ponto de vista metodológico para a gente comparar os métodos, é o ideal para a gente comparar na prática o que é que as pessoas fazem. Mas qual que é o grande pulo do gato que eu achei assim, sensacional? O que foi que ele fez nesse estudo? E aí, Daniel e Hassan vão poder falar até bem melhor do que eu sobre isso, porque ele utilizou o NIRS, que é um aparelho que avalia a oxigenação de tecidos, seja ele cerebral ou muscular, que no caso do estudo ele avaliou a oxigenação cerebral. Por que ele avaliou a oxigenação cerebral? Por um motivo simples. Qual que é a vantagem de se fazer repetição parcial? O que a literatura diz é que a repetição parcial, como você não tem tanto movimento do músculo, você vai pressionar mais os vasos ali, que ficam perpassando o músculo. Pressionando os vasos, você vai causar uma dificuldade da passagem de sangue ali naquele local e vai gerar o que a gente chama de hipóxia. Você vai causar uma hipóxia induzida pelo exercício. Uma hipóxia é causada pela contração dos vasos. Hipóxia, para quem não lembra, hipo de pouco, óxido de oxigênio. Então, vai ter pouco oxigênio ali. Como é que a gente faz para provar se está chegando muito ou pouco oxigênio no músculo? Existe um aparelho chamado NIRS, que é exatamente
um aparelho utilizado com essa finalidade, tanto para atividade cerebral, também como para atividade muscular. E a metodologia dele eu também achei sensacional nesse ponto. Pessoal, o que foi que ele fez? Primeiro ele colocou o nível da pessoa em repouso, e aí em repouso ele considerou 100% de oxigenação, correto? Depois, olha que massa, né, para a gente entender o porquê que esse estudo nos traz uma resposta legal. Ele colocou um garrote, né, que na verdade essa metodologia não foi criada por ele, tem vários outros autores que fazem ela, mas do ponto de vista do treinamento existe muito pouco. Ele colocou um garrote no braço do cara, um garrote é como se fosse um manguito, sabe quando você vai aferir pressão? Que você infla até 200 milímetros de mercúrio, o que acontece? Pressiona, não é? Pressiona pra caramba, pronto, foi exatamente isso que ele fez. Ele colocou um garrote para pressionar, e quando pressiona, o que acontece? O sangue fica ali estagnado, né? Então você não tem tanto fluxo sanguíneo, consequentemente a oxigenação no tecido muscular vai baixar. E ele deixou baixar. Ele deixou baixar até ela começar a se estabilizar. E aí, obviamente, chega um momento que não vai reduzir mais a oxigenação, né, na quantidade de oxigênio no local, porque simplesmente a gente morre, né? Então a gente tem e outra, você pressiona os vasos, você não restringe, você não fecha os vasos. Então você tem uma hipóxia, uma redução da quantidade de oxigênio local, até que ela se estabiliza. Quando ela se estabiliza, ele descobriu quanto é que é o 0%. Então 100% é quando você está em repouso, sem fazer nada. 0% é quando você coloca o manguito, o garrote, faz uma oclusão arterial e aí você espera o oxigênio, né, a oxihemoglobina descer até estabilizar. Quando estabilizou, ele considerou aquilo ali 0. Passou 10 segundos estabilizada, sem descer, beleza. Segura mais 10, não desceu, beleza. Agora, pode soltar o manguito. Quando você solta o manguito, enxurrada de sangue. E quando dá uma enxurrada de sangue, sangue vem com oxigênio. O que acontece? Aumenta abruptamente a quantidade de oxigênio muscular. E aí ele dá um intervalo de repouso até ele se aproximar dos valores basais, abaixar os valores basais que ele considera 100%, ou que ele tenha uma estabilidade novamente por um período em que ele perceba que não tem variação. Então, quando isso acontece, o exercício começa. E que exercício? 3 séries de 8 repetições máximas, na extensão de cotovelo, no pulley, com repetição parcial e com repetição completa. Galera, se vocês forem observar, primeira repetição, oxigênio reduz, depois você dá um intervalo de descanso, o oxigênio aumenta. Segunda repetição, não, perdão. Segunda série, o oxigênio vai reduzindo, depois que ele dá o intervalo de descanso, o oxigênio aumenta. Depois a terceira série. Se você for observar esse outro gráfico aqui, a mesma coisa aconteceu, sendo que olha o oxigênio descendo aqui. Ele desce um pouco, depois ele sobe. Ele desce um pouco, depois ele sobe. Ele desce um pouco, depois ele sobe. Ou seja, você nunca chega perto do 0%, que seria aquele momento em que você estava com o garrote máximo. Sabe qual a diferença do grupo de cima para o grupo de baixo? Esse grupo aqui de cima foram as pessoas que fizeram a repetição parcial. E o de baixo foi quem fez repetição completa. Ou seja, quem fez repetição parcial teve uma maior hipóxia local induzida pelo exercício do que aquele que fez repetição completa. Então, essa é uma das principais teorias utilizadas para defender que quem faz repetição parcial pode ter um maior recrutamento de fibras do tipo 2 pela hipóxia muscular induzida pelo exercício. Leônidas, esse estudo diz se a gente vai ter recrutamento de fibra tipo 1 ou 2? Não diz. Porém, prova que a gente tem hipóxia muscular. Fala, Raça. Eu me lembrei aqui do protocolo, né, de Katsu Training, né, que o pessoal faz. Isso. Justamente essa estratégia. Eles usam para gerar uma restrição do fluxo vascular e aí, com isso, gerar mais hipertrofia. Então, existe um protocolo especificamente voltado para gerar esse efeito aí, e ele tem efeitos bastante interessantes, né? Então, exato. Bem legal. Eu não conheci esse trabalho, muito interessante mesmo. Na verdade, tem um grupo de japoneses, né, que tem esse do Hirayama, o Goto, o Kubo, o Akahara, tem um grupo de os japoneses são os mais fodas, sabe, nessa temática hoje em dia. Pelos estudos mais criativos também. Oi? Desculpa, conclui aí que eu pergunto depois. Não, fala, pode falar. Então, na verdade, é uma dúvida, uma coisa para colocar para discutir, eu queria até ouvir tua opinião com relação a isso.
Talvez essa menor hipóxia gerada pela amplitude completa não seja pelos períodos de intervalo entre fase concêntrica e excêntrica do movimento, porque, assim, pelo menos eu imagino que no movimento parcial você mantém a tensão sustentada por mais tempo, consequentemente você tem mais restrição do fluxo sanguíneo, né? O movimento completo, você vai até o fim, aí meio que você dá uma travada articular ali, mas não necessariamente significa que ele está sendo mantido via tensão muscular, daquele grupamento muscular específico que está sendo trabalhado, e volta para uma posição... Perfeito. Ou seja, eu quero dizer que você teria duas fases onde não necessariamente estaria mantendo a tensão. Perfeito. E aí, complemento a pergunta será que fazer uma amplitude parcialmente completa com a tentativa de reduzir essa trava articular? Então, bem observado. Talvez, por exemplo, se a gente fizesse amplitude completa na Rosca-Scott, a gente não encontrasse esse resultado, porque na Rosca-Scott você tem tensão muscular a todo momento. No tríceps, a gente tem menos tensão. Eles tiveram essa preocupação. Mas a grande questão que fica é essa tua pergunta é totalmente pertinente. E é uma dúvida que eu também tenho. Será que as pessoas não causam trava? Apesar deles dizerem que a gente se preocupou da tensão ser contínua durante todo o movimento, a gente sabe que na metodologia é tudo muito bonito, né? Quando você escreve, mas na prática é difícil a gente controlar também. Foi com o metrônomo? Beleza. Faz aí com o metrônomo. 8 repetições máximas? Eu não acredito. Que o metrônomo foi suficiente para você fazer, pelo amor de Deus, quem faz 8 RM sabe que nos 2 últimos RM você não tem como ficar fazendo 2 segundos de contração concêntrica excêntrica. Você está nas últimas, então assim, na metodologia, perfeito. Na prática, eu tenho a mesma dúvida que você falou. Então, acredito que se a gente pegasse um Buck Scott, que a gente tem tensão total, talvez não acontecesse, talvez. Mas, independente disso, o que é legal? Ele também mostrou outras análises. Primeiro, a eletromiografia. Não teve diferença depois de 8 semanas. Os 22 caras que fizeram repetição parcial ou os 22 que fizeram completa, a atividade eletromiográfica no exercício do tríceps, depois de 8 semanas, não mudou. Para a gente lembrar. Eletromiografia fala sobre hipertrofia? Não fala. Fala sobre ativação. Mudou a ativação? Não mudou. Mas ele avaliou a área de secção transversa do tríceps e houve diferença estatisticamente significativa daqueles que fizeram repetição parcial maior do que aqueles que fizeram repetição completa. Então, apesar da gente não ter a certeza, Daniel, se durante a repetição parcial, eles não tinham a mesma hipóxia, porque eles talvez tivessem aquele descanso, né, na fase final do movimento, natural para quem faz repetição completa, a hipertrofia foi maior. Então, ele fez uma análise robusta, né, para avaliar a hipóxia local, e ele fez aquela análise para justificar o porquê que a repetição parcial hipertrofia mais. Que o que todos os autores defendem é que a repetição parcial hipertrofia mais por causar mais hipóxia. Ninguém tinha provado até então, de fato, esse foi o primeiro estudo a provar isso. Porque ele provou que causava hipóxia, depois ele provou que hipertrofia mais. Então, ele avaliou 2 fatores e teve como não fazer mais uma correlação. Mas como um estudo longitudinal, você consegue provar a sua hipótese. Esse foi o primeiro estudo que causou isso. Tem outros estudos que fizeram biópsia também. Mas qual que é a fragilidade da biópsia? Você não tem como fazer a biópsia do músculo todo. Então, será que você fez a biópsia do músculo que é mais responsível àquele movimento articular, que é por isso que você viu a hipertrofia? Será que não teve biópsia porque você escolheu uma porção errada do músculo ou um músculo ali que, dentre os que fazem o movimento, talvez não seja o que gera mais estresse, mais hipertrofia? Então, biópsia, apesar de ser sensacional, também vai nos dar essas dúvidas. Então, a teoria por trás, ela é muito bonita. Ela ainda não foi provada, é isso que eu quero deixar claro para vocês. Esse estudo de Goto também não prova que a gente tem maior recrutamento de fibra tipo 2. Prova que causou mais hipóxia em decorrência da repetição parcial. E prova também que teve maior área de secção transversa aí, né, teve um aumento maior da área de secção transversa daqueles que fizeram repetição parcial, mais do que a repetição completa. E aí, qual que eu acho que é o mais louco de tudo? Ele não controlou o tempo de sob tensão. Foram 8 séries de repetições máximas. Ou seja, quem fez repetição completa teve mais tempo sob tensão. Então, quem fez repetição completa com 8 RM teve mais tempo de repetição e, mesmo assim, não foi o suficiente para gerar hipertrofia tão significativa quanto a repetição parcial. O que nos leva a crer, mais uma vez,
que não é só você analisar a eletromiografia, não é só olhar o tempo de subtensão. São variáveis importantes, mas existem alterações metabólicas causadas pelo tipo de exercício que você faz, que pode ser determinante para a hipertrofia. E é aí onde entra o pico de tensão, você fazer repetição isométrica entre repetições dinâmicas. Existem várias estratégias de treino que causam ou podem causar hipóxia local e que talvez seja algo interessante para você colocar no seu treino, que independe do tempo total de contração, independe da carga externa e independe da amplitude de movimento. Então, parece que buscar a hipóxia pode ser uma saída interessante para quem quer gerar uma hipertrofia a mais. E aí vários fisiculturistas utilizam isso na prática, né? Os fisiculturistas, eles fazem repetições com isometria, né? Você vai fazendo, sei lá, 8, 12 repetições, finaliza com isometria. Ele faz uma isometria previamente ao treino dinâmico. Eles fazem um tipo de treino que é o pico de tensão, então você contrai o músculo ali no máximo que ele pode para gerar um maior pico de tensão muscular e aquilo gerar hipóxia. E quando ele for fazer o exercício ter mais hipertrofia, eles fazem o iso-hold, que é uma contração isométrica entre exercícios dinâmicos, enfim. Eles têm uma porrada de leque que eles utilizam na prática, porém não tinha validade científica. Não tinha nenhum artigo para defender e dizer, olha, faz sentido isso. Mas os caras faziam. E a grande desculpa, o grande embate é que a gente fala, beleza, você faz isso na prática, onde é que está o paper, onde é que está o artigo, onde é que está o embasamento? A lógica para explicar, eles têm, bem desenhada, eles só não conseguem provar. Então, do meu ver, a gente tem que escutar um pouco os dois lados, perceber o que dá para a gente tentar replicar em estudos e ver se, de fato, isso acontece. Eu acho que não dá mais para a gente pensar que eles são bando louco e que eles só têm aqueles tamanhos porque usam bomba. Também não dá para pensar que isso vai dar para fazer com todo mundo. Eu acho que a gente tem que ter um meio termo. O que a gente tem que fazer é tentar escutar os dois lados aí, sem tanto... com menos amor e mais cientificidade, sabe? E aí, mais... Deixa eu só, antes de você ir para o próximo, na verdade, eu levantei a mão, Cecília também está... é que, primeiro, quando voltar da pandemia, a gente pode testar isso, né? A gente tem um laboratório lá no início, dá para fazer avaliação muscular. Então, essas limitações aí que você falou, dá para a gente testar. Só que essa pandemia amenizar, que a gente pode ver o que dá. Boa. E aí já tem, pelo menos, sei lá, quase 50 pessoas na turma que podem ser voluntários. Precisamos. Eu topo na hora. Eu acho que as ideias são várias e não tem nada para provar, entendeu? A galera fica muito mais naquela... Cria uma lógica, assim, a lógica, perfeito, mas não prova. Precisa provar, entendeu? Então, essa é a minha maior crítica à galera da internet. E nesse caso, só para que todo mundo acompanhe a mesma linguagem que a gente está falando, esse NIS é um aparelho que ele mede o fluxo sanguíneo, com base nisso é possível inferir a quantidade de oxigênio que está passando né, para aquele tecido, está sendo utilizado para aquele tecido. Então, você, ao invés de ficar inferindo que uma coisa vai causar outra, você mede efetivamente a hipóxia causada pela musculatura a partir do exercício do protocolo que está sendo utilizado. Boa. E apesar de ser utilizado muito para análise, né, de atividade cerebral, existe uma demanda muito grande para se estudar músculo, né? Infelizmente, a gente não tem tantos estudos, são poucos mesmo. Mas a possibilidade de se utilizar, eu acho fantástico. Dando para a gente fazer lá no laboratório, seria massa. A gente testar aí para ver o que dá. Acho que vai dar muita coisa legal. Porque não tem muita coisa. Não, realmente. Leandro, o Vinícius perguntou se, do ponto de vista do estresse articular, qual tipo de amplitude vai gerar maior estresse? Se existe algum estudo que avaliou. Então, o que fez exatamente esse aqui, quando a gente fala sobre torque, é estresse articular. Então, no caso aqui do joelho, por exemplo, né, quem fez a repetição completa teve mais torque, então mais estresse articular, mas isso não quer dizer que ele vai ter mais ou menos lesão, entendeu? Eu acho que a galera pensa que vai ter um estudo que vai dizer assim, você teve mais lesão no joelho por fazer amplitude completa ou mais por fazer parcial. Os estudos que tem de escamila não são os mais interessantes para falar sobre isso. Tem alguns que falam sobre amplitude de movimento completa e parcial no joelho, mas eles fazem análise 2D, que eu também não acho o melhor. O melhor é fazer análise 3D, mas
mesmo assim você ainda não vai dizer se lesionou mais, porque não é só o estresse articular que causa lesão, entendeu? É a falta de mobilidade prévia que ele tinha, fraqueza prévia que ele tinha. Se eu causo mais estresse, eu vou dar um exemplo simples, né? Não tem muito a ver com isso, mas talvez te faça entender. Se meu filho, que tem 12 anos, der um tapa em você, talvez não doa. Mas se Anderson Silva der um murro em você, né, no máximo dele, talvez vá doer. Né? O Anderson Silva deu um murro no máximo, meu filho deu no máximo. Mas não é só o estresse, né, externo que vai determinar isso, mas principalmente o quanto você aguenta. Porque se a gente inverter, por exemplo, se for você, Anderson Silva, batendo no meu filho, vocês deram o máximo, mas meu filho não aguenta tudo isso. Então, o problema é a carga externa que vem até a articulação. No caso, é o tapa que vem até você, ou vem até meu filho, ou é quem está recebendo, entendeu? Então, não adianta a gente avaliar só o que vem de fora para dentro. A gente tem que perceber o que dentro aguenta que está lá fora. Então, eu acho que os estudos, eles falham um pouco nisso. Então, como que a gente descobriria isso? Um estudo de coorte, né? Enfim, pegando a galera, dando aquele estresse, depois avaliando, fazendo follow-up de 6 meses, 12 meses. Então, a gente não tem também muitos estudos com relação a isso. Então, existem alguns vieses também. Só para completar essa linha de raciocínio, né, já que a repetição parcial ela gera mais hipóxia, se a hipóxia vai ter uma maior concentração de substrato muscular ali, né, na verdade, substrato muscular não, perdão, substrato energético, mas de líquido, né, de sangue, tudo inchado aqui, aquilo causa o famoso pump. O pump é o que? Inchaço. E esse inchaço, ele significa o quê? Aí tem esse estudo de Hirono, que alguém tinha falado, inclusive, na aula passada, que foi um estudo que colocou a galera para treinar e ele avaliou o inchaço muscular, que é avaliado por ultrassonografia, né? Espessura muscular é uma proxy aí desse pump, desse inchaço. E ele avaliava a espessura muscular imediatamente após o treino, 5 minutos, 10 e 15 minutos depois. E depois, isso no primeiro treino que ele chegou, né? Ele avalia agudamente esse inchaço muscular. E depois de 18 sessões de treino, o cara treinando 3 vezes na semana, né, em dias alternados, depois de 18 sessões de treino, avaliou a hipertrofia do cara, a espessura, mas aí cronicamente. E sabe o que é legal? Ele correlacionou a hipertrofia, no caso, o inchaço, o pump muscular pós-treino, com aquela hipertrofia 18 sessões depois. E, galera, quanto maior era o inchaço dos atletas, né, dos praticantes aí desse estudo pós-treino, maior era a hipertrofia 18 sessões depois. Então, esse foi o primeiro estudo para mostrar que o pump é uma variável interessante de ser analisada para a gente predizer hipertrofia futura. Mas aí vale uma observação, né? A correlação ela foi moderada, variou aí entre 0,4 alguma coisa e 0,5 alguma coisa. E o outro, porém, também, ele avaliou na primeira sessão. Será que todas as sessões eles tiveram o mesmo inchaço? Será que quem teve mais inchaço na maioria das sessões foi o que teve mais hipertrofia? Essa é uma dúvida ainda que ele não respondeu, e sem dúvidas, o próximo artigo que vier responder essa dúvida aí vai ser uma resposta fenomenal, porque aí a gente começa a colocar na cabeça da galera o quê? Você quer hipertrofiar? Beleza, tem um inchaço pós-treino. Quanto maior o inchaço, maior a hipertrofia. Esse foi o primeiro estudo que nos leva a crer que isso talvez tenha um fundamento. Todos os fisiculturistas defendem isso como verdade. Quer ficar grande, tem que ficar grande depois do treino. Então, eles acreditam muito que eles treinam para ter inchaço. Quanto maior o pump, maior a hipertrofia. Parece, né? É o primeiro estudo de 2020, pessoal, do ano passado, então não tem muito tempo. Primeiro e único, para ser sincero, para ser mais direto, foi o primeiro e único a fazer essa relação entre inchaço pós-treino com hipertrofia crônica. Agora, óbvio, a gente não sabe se você ficar tendo maior inchaço todos os treinos, você vai gerar mais hipertrofia. Eu falo particularmente, Leandro, tirando o lado pesquisador, o lado praticante, eu faço meu treino pensando nisso, sendo bem sincero. Quando é que você diz, Leandro, onde é que o treino acabou? Você conta o número de séries, repetições? Não conto nada, eu conto o pump. Se eu sentir que eu tive um aumento considerável, em que seja perceptível para mim naquele músculo que eu estou treinando, para mim eu treinei. E tem vários caras que fazem assim na prática, e sendo bem direto ao ponto, eu não faço nem cálculo de load de treino já há muito tempo. Né? Eu faço só para semanas de choque, assim, para entender o que eu preciso fazer de diferente. Mas para perceber resultado, se utiliza bastante isso aí. Eu acho legal a gente pensar nisso.
Não posso dizer que é verdade ou que é mentira. O estudo ele tem limitações como as que eu disse, mas é o primeiro, 2020. Para vocês perceberem, o que tem que deixar claro, gente? A nossa área, ela é um bebê. Ainda não aprendeu nem a engatinhar, entendeu? A gente precisa engatinhar para andar enquanto a gente tem a área como medicina que já é adulta. Como é que um adulto vai discutir com um bebê? Não dá. E às vezes a gente fica com aquela angústia, mas me diga qual é a resposta. Não, simplesmente não temos. Essa é a verdade. Viu, Leandro? Aí, assim, uma dúvida que eu imagino que a gente possa levantar aqui. Esse pump, né, que é gerado durante, né, o treinamento, ele é uma estratégia focada para uma pessoa que já está no nível mais intermediário para avançado, ou você visualiza que, vamos dizer assim, buscar essa estratégia nas pessoas que estão ali iniciando, ou até são intermediários, mas estão naquela fase começo de intermediário. Como é que você vê a aplicação dessa abordagem aí? Boa. A aplicação dessa abordagem, muito interessante. Eu vejo da seguinte maneira: a gente não deve utilizar isso para iniciante. E o que é que você caracteriza iniciante? Né? Se for como a CSM, eu não gosto da classificação de iniciante, intermediário, avançado da CSM. Eu acho, desculpa o termo, mas eu acho, vou falar um termo bonitinho, é igual aquele carregueiro. Eu acho bobão esse termo. Não adianta na prática. Para os treinos intensos, eu acho que a gente tem que se preocupar com o limiar de dor da pessoa, entendeu? Quem é que é intenso? É um cara que tem um limiar de dor já avançado. É um cara que consegue treinar com a carga acima de 70% do RM sem ter dor muscular de início tardio, que impossibilite ele de realizar as atividades básicas e intermediárias de vida diária, entendeu? Um cara que faz um treino com carga acima de 70% do RM e chega em casa e não consegue se agachar, não é um cara treinado, entendeu? É um cara que tem um limiar de dor, eu estou falando de atividade básica de vida diária. É um cara que vai sentar e, não tá doendo. Então, imagina uma pessoa que chegou hoje, um jovem de 30 anos, destreinada, sedentária, aí você coloca ali 80% da carga. No outro dia ela nem anda. Coloca ela para treinar panturrilha. No outro dia ela não fica em pé, ela não estica o joelho. Coloca ela para treinar peito. No outro dia ela não levanta os braços, entendeu? Então, isso é uma pessoa treinada. A pessoa treinada tem que suportar uma carga de treino elevada sem implicar na funcionalidade das atividades básicas e intermediárias de vida diária. Isso é uma lógica ao qual eu utilizo para identificar se uma pessoa tem condições de fazer esse treino. Eu falo com minha esposa, por exemplo. Minha esposa está treinando comigo. Ela, eu quero pegar mais peso. Quando é que você pega mais peso? Se você fizer um treino de panturrilha, no outro dia, você conseguir ficar em pé de boa com massa, para mim você já está começando a ficar treinada. Não consegue? Não está treinada. Então, ela está passando agora dizendo que consegue, mas não consegue ainda não. Entendeu? É o que eu tenho utilizado, porque a implicação disso no dia seguinte é, se a pessoa não suporta, não adianta. A probabilidade de se causar desprazer, de desconforto, da pessoa não gostar do treino, de perceber como algo negativo é muito grande. Agora, se a pessoa consegue não perceber isso como negativo, porque o limiar de sensibilidade dolorosa dela é maior e ela consegue ter um resultado melhor por causa daquela técnica, opte por isso, entendeu? Mas isso é muito mais de um ponto de vista intuitivo, como o Raça me perguntou, fazendo meu papel de pesquisador, mas também de praticante, porque simplesmente na literatura ele não nos dá essa resposta. Inclusive o próprio Colégio Americano, aliás, tem um estudo recente, foi publicado agora, 2021, que é uma nova forma de classificar pessoas que treinam, que é um estudo do Alex Ribeiro, do Belmiro, aí vale a pena, para mim, 1000 vezes melhor do que a CSM, 1000 vezes melhor, que não leva em consideração só o seu tempo de treino, mas técnicas, enfim, outras variáveis. Acredito que ainda tem algumas fragilidades, mas é infinitamente melhor do que o Colégio Americano de Medicina de Esporte, que é pelo tempo, né? Acima de 6 meses, 6 a 1, acima de 1 ano, não existe isso. Tem gente que treina em 1 ano, para mim é iniciante, porque não sabe treinar, assim. E aí, pessoal, um outro tópico que eu acho importante falar com vocês é sobre exercício multi e monoarticular. Primeiro de tudo, qual que é o melhor? É multi, aquela caraiagem todinha, né? Ninguém sabe o que fazer, vou para um, tô mais perdido do que cupim em copo plástico. Então, a gente precisa entender como que vai resumir, né? Existe um autor, que é Brett Schoenfeld, que ele, assim, tem quem ama, tem quem odeia. O que é que eu acho massa dele? Ele escreve muito bem. Leiam esse artigo dele aí, que eu acho que é uma leitura que vocês têm que ter para entender sobre esse contexto. Os artigos que ele escreve são muito bem escritos. E esse é um fantástico. Então, procurem aí na internet esse artigo dele, deve estar disponível, se não tiver, tem o SciHub aí. Mas é muito bom.
E aí ele começa falando sobre o problema da redundância motora, que é uma ideia legal, que não é nem normal a galera falar desse autor que ela teste, mas ele traz, e é uma parada muito simples de você entender. Como encontrar uma resposta única para muitos músculos que participam de uma mesma tarefa motora, considerando que é extremamente difícil para o sistema nervoso central repetir padrões de movimentos complexos. Meu amigo, ninguém agacha 10 vezes do mesmo jeito. Ninguém faz um supino reto 10 vezes do mesmo jeito. Você tem variação. Tem variação. Não tem para onde correr. Lembra do supino reto que eu mostrei lá do campeão mundial do estudo de golas? Pois é, tem variação. Meu amigo, padrão motor que varia a todo momento. Então, é uma redundância muito grande você querer resolver o problema da humanidade com exercícios complexos que você nem consegue repetir esse padrão de movimento. Muito possivelmente, alguns músculos serão subutilizados. E como é que você vai resolver o problema da hipertrofia localizada? E aí tem um estudo do Cubo, que eu acho também muito legal, que nos dá um tapa, sabe, na cara, assim, gente, vocês ficam defendendo umas coisas que não tem nem como defender. Ele pegou um grupo de pessoas para fazer agachamento parcial e completo. O que foi que ele fez? Ele comparou o agachamento parcial com completo e a hipertrofia por ressonância, padrão ouro, beleza? Ele avaliou, galera, um agachamento completo com 140 graus. Gente, 140 graus, tem gente aqui na turma que não consegue fazer. 140 graus é completo do completo do completo. É você colocar o bumbum no calcanhar. É para ficar com o bumbum na nuca. Não é fácil. Nem todo mundo aqui nessa sala consegue fazer. E o parcial, 90 graus. Beleza, mas todo mundo consegue. E aí ele pegou um grupo de 8 pessoas, 9 pessoas, mesma idade, enfim, variado por tudo, né? 10 semanas de treino, 2 vezes por semana, com treino de membros inferiores, especificamente de agachamento, e a carga era equalizada. Então, 70% no agachamento completo é 70%, 80% é 80%. Agora, 70% do parcial dá para comparar com 70% do completo. Então, ele colocou carga equalizada porque não dava para ser a mesma carga. Então, o maior erro de todos os estudos, todos não, a esmagadora maioria de estudos que queria comparar agachamento parcial e completo. Eles não equalizavam a carga. Esse estudo foi equalizado. E o grande diferencial, top das galáxias, o uso da ressonância. É o único estudo, na verdade, que comparou agachamento parcial e completo e usou ressonância para provar o que estava acontecendo. Olha que massa o resultado. Galera, os músculos extensores de joelho, ou seja, quadríceps, hipertrofiaram tanto no agachamento completo quanto no agachamento parcial. Entretanto, aliás, esqueci de avisar, adutor hipertrofiou nos dois, glúteo máximo hipertrofiou nos dois. Agora, a primeira coisa que me chama a atenção, posterior de coxa, né, que é hamstring aí, que é isquiotibial, posterior de coxa, não hipertrofiou, nem agachamento completo, nem agachamento superficial, ou seja, agacha e não hipertrofia. Se você acha que o posterior de coxa vai hipertrofiar durante o agachamento, esse estudo de Cubo te mostra que não. O posterior de coxa não hipertrofia durante o agachamento, seja parcial, seja completo. 10 semanas de agachamento, com cargas para hipertrofias equalizadas, tudo padrão, certinho, avaliou por ressonância, não foi fita métrica, não. É ressonância e não hipertrofiou, minha gente. Quadríceps hipertrofiou, adutor hipertrofiou, glúteo máximo hipertrofiou. O agachamento completo hipertrofiou mais tanto os adutores quanto o glúteo, quanto os extensores. Entretanto, a diferença absurda é dos adutores e do glúteo máximo, que hipertrofiam muito mais no agachamento completo do que no agachamento parcial. Professor, mas os adutores porque o adutor também tem momento extensor do quadril. Então, eles não são apenas adutores, eles também são extensores. Para mim, fragilidade do estudo, ele não fez uma análise por varredura, ele escolheu um ponto e avaliou ali. Para mim, é uma fragilidade. Por quê? Porque ele não observa o que aconteceu com o músculo em toda a sua extensão. É uma coisa chamada hipertrofia não homogênea, eu vou falar já para vocês. Mas, hoje, é o melhor estudo que a gente tem sobre a temática. É o único estudo que vocês podem bater o martelo e dizer hipertrofia mais o glúteo de quem faz agachamento completo, porque ele foi feito com ressonância. Não foi eletromiografia, não foi ultrassonografia, foi ressonância nuclear magnética, top 1 para avaliar esse tipo. Também não foi DEXA, né? Tem alguns estudos que usam DEXA. Fantástico. Mas o que é mais interessante para a gente discutir sobre a redundância do padrão de movimento. Se você avaliasse a eletromiografia, teria ativação do posterior de coxa? Teria. Por que não hipertrofia? Porque quando você agacha, galera, enquanto você está estendendo os posteriores do coxa no quadril, você está encurtando no joelho. Ele praticamente não tem dilaceração das fibras porque ele não tem aumento dos seus sarcômeros.
ele faz tensão quase que isométrica durante todo o movimento. Enquanto um lado alonga, o outro encurta. Emma já falou isso no outro estudo dela, 2013, 2019. Posterior e coxa, durante agachamento, não tem muita movimentação das suas linhas Z. Se não tem, como é que você vai ter desarranjo delas? Para gerar microlesão, para gerar hipertrofia. Então, galera, agachamento tem suas limitações. Não dá para a gente dizer que é um exercício perfeito, magnífico, e não serve, mas não precisa mais fazer nada. Falácia de pressuposição. E aí o estudo de Buchanan, de 1986, eu não era nem nascido nessa época, mostrou de uma maneira muito simples, maior ativação da cabeça longa e medial, quando você estende o cotovelo fazendo força para extensão. Mas se você estender fazendo força em varo, você aumenta a ativação da cabeça lateral do tríceps. Ou seja, se eu mudo o padrão de força que eu estou fazendo na extensão do cotovelo, eu modifico a atividade eletromiográfica. Então, talvez isso justifique você modificar o posicionamento do punho quando vai fazer a extensão do cotovelo, para gerar mais ou menos hipertrofia de uma das cabeças. Isso a gente chama de hipertrofia muscular não uniforme ou não homogênea, que pode ser não homogênea entre os músculos, cabeça longa, cabeça curta, cabeça lateral, ou entre as porções proximal ou distal. Que aí tem dois estudos, acho que são 3 estudos de Wakahara, na verdade, que ele avalia isso. Na verdade, não é só o Wakahara, é aquele grupo de japoneses que eu já estou falando para vocês, né, como o Guto, o Hirono, enfim, Fujita e assim sucessivamente. Eles analisaram esse exercício aí de tríceps, 2 segundos de contração concêntrica por 2 de excêntrica, foram 12 semanas de treino, 3 vezes por semana, 1 minuto e meio de intervalo de descanso para séries com 80% do máximo. Galera, a hipertrofia de uma região distal para proximal é diferente. Nesse exercício que vocês acabaram de ver, vou voltar aqui no banco, extensão, no tríceps, no banco, você hipertrofia muito mais a região medial do que a região proximal ou distal. Você hipertrofia tudo, mas tem uma porção que você hipertrofia mais. Isso se for comparar o tríceps todo. Se for diferir as 3 cabeças, a gente tem uma maior hipertrofia nessa região proximal, na cabeça medial e longa, e praticamente não tem nada, não tem nada, tem bem menos, metade para a cabeça lateral, que é uma cabeça também que hipertrofia bem menos, porque não é tão grande quanto a lateral e quanto a longa. Então a gente tem aqui a longa, uma porção, né, de distal a proximal, tendo a porção proximal, tanto da cabeça longa quanto da medial, hipertrofiando mais. Então, o que nos leva a crer 2 pontos. Os músculos, eles hipertrofiam como um todo, mais na região medial do tríceps, individualmente, mais na sua porção proximal. Obviamente, em decorrência do movimento realizado. Então, se você muda a extensão do cotovelo, você muda a hipertrofia. Então, a Carrara, ele comparou 2 tipos de extensão de tríceps e percebeu que tem diferença, né, uma não homogeneidade aí na hipertrofia muscular. E aí, só para fechar, assim, dar um chute de Zizi Sparta, a velocidade de contração também gera hipertrofias diferentes. O estudo do Cullig já é um estudo, acho que ele é de 2006, sei lá, já tem um certo tempo esse estudo aí. Foi bem legal, muito simples, na verdade. É um estudo agudo, não é um estudo crônico. Ele avaliou o aumento do volume dos flexores de cotovelo em 2 tipos de repetição. Uma repetição considerada rápida, que foi 2 segundos de concêntrica para 2 de excêntrica, que eu não considero rápido, eu considero normal, mas no estudo ele considerou rápido, beleza. E uma lenta, 2 segundos de concêntrica por 10 de excêntrica, 10 de excêntrica. E aí, óbvio, ele que não é bobo nem nada, equalizou tudo pelo tempo sob tensão. Todo mundo contraiu 144 segundos. Alguns fizeram 3 séries de 12 repetições, outros 3 séries de 4. Por quê? Porque 3 vezes 4, 12. Vezes 12 segundos, 144. 3 vezes 12, 36 vezes 4, 144. Então, assim, ele se preocupou para, no final das contas, ter o mesmo tempo sob tensão para uma mesma carga. A única diferença foi a velocidade de contração excêntrica, que em um grupo ele fez o famoso super slow. 10 segundos de contração excêntrica é super slow. E avaliou imediatamente pós-treino por ressonância. Galera, olha só que legal para nos fazer pensar também sobre a velocidade de contração. Contrair 2 por 2 no 2 por 10, a hipertrofia depois do treino foi a mesma. A mesma. O tamanho do braço, o volume do braço é o mesmo. Seu braço teve o mesmo volume para ir pós-treino. Agora,
quando você divide o volume do bíceps para o braquial, aí é que a coisa muda. Quem fez a repetição considerada rápida aumentou muito mais o volume do bíceps do que do braquial. Quem fez a repetição considerada lenta aumentou muito mais o volume do braquial do que do bíceps. Ou seja, galera, até a própria velocidade de contração que você faz pode causar uma hipertrofia não homogênea intermuscular. Ou seja, hipertrofiar mais um músculo do que o outro para o mesmo segmento corporal. Na flexão do cotovelo, você utiliza o braquial? Claro, flexão puro do cotovelo. Na flexão do cotovelo, você usa o bíceps braquial? É evidente que sim. Porém, dependendo da velocidade de contração, você pode hipertrofiar mais um ou outro. Isso a gente chama de hipertrofia não homogênea intermuscular, entre músculos distintos para o mesmo movimento, que isso ocorre também em membros inferiores. E aí, além de tudo que eu falei, um outro ponto que também modifica o nível de hipertrofia é a relação comprimento-tensão. Tem músculos que eles são biarticulares, ou seja, atuam em duas articulações. Tem músculos que eles são uniarticulares, monoarticulares, atuam em uma articulação. Tem músculo que ele é, como o bíceps, ele é fusiforme. Tem músculo como o glúteo pectoral, que ele é em leque. Tem músculo como o tríceps, como o tricepsural, né, como a panturrilha, que ele é em forma de pena, ele é peniforme. Então, assim, a morfologia difere o comprimento, né, essa relação comprimento-tensão do músculo. E aí, principalmente músculos biarticulares, principalmente músculos fusiformes, como a cabeça longa do bíceps braquial, como a cabeça longa do bíceps femoral, como o reto femoral, ele sofre muita influência da modificação da posição daquele membro treinado que se busca hipertrofiar no espaço. E aí, pensando nisso, né, o Barakat, que ele teve uma ideia muito simples, mas bem legal. Ele colocou a galera para fazer um treino de rosca direta, na verdade, de flexão do cotovelo, e colocou a galera para fazer uma série a menos 30 graus, outra a 0 graus e a outra a 90 graus. Isso aqui é em relação ao ombro, beleza? Menos 30 graus de extensão, 0 graus, e aqui, ó, 90 graus. O cara deita no banco Scott e vai fazer tudo flexão do cotovelo em amplitude máxima. Tudo com carga para 10 RM. Uma série, duas séries, 3 séries, enquanto teve outro grupo que os 3 fez assim. E ele avaliou a variabilidade da frequência cardíaca e da carga de treino. Carga de treino igual. Amplitude da eletromiografia, né, a média de atividade eletromiográfica em quem teve variação do movimento foi maior do que aqueles que ficaram a 0 graus e fizeram as 3 séries no mesmo posicionamento, o que nos leva a crer que a variação do ângulo articular, gerando uma modificação na relação comprimento-tensão, pode também favorecer hipertrofias não homogêneas. Conseguimos provar isso? Não. Por quê? Porque esse estudo avaliou a eletromiografia. Esse estudo não responde a uma hipótese. Ele cria uma hipótese muito interessante. Por que ele pensa que essa relação comprimento-tensão pode ser uma variável importante que interfira na ativação e, consequentemente, na hipertrofia? Interfere na ativação porque você gera mais pontos cruzados, sobrepostas, né, e, consequentemente, aumenta o sinal eletromiográfico. A gente acredita que isso possa gerar mais hipertrofia, porque com o maior comprimento da miofibrila, você vai aumentar a sensibilidade ao cálcio, gerando mais força do que o esperado, potencialmente podendo gerar mais microlesões, levando àquela velha questão que eu já disse na aula passada. Que tipo de verdade você está vendo? O que é que você está observando nas variáveis de treinamento para saber qual a dosagem que você vai ter? E o grande problema é que às vezes a gente vê uma coisa e diz, fulaninho não consegue ter aquele corpo, não consegue porque quem nasceu para ser lagartixa nunca vai ser jacaré, porque ele não consegue aquilo, não consegue isso, mas muitas vezes a gente não sabe o todo. E o erro da gente é de análise. A gente fica tão bitolado no que a gente conhece que esquece que o grande problema é que a gente está vindo com pressupostos que estão sendo discutidos lá fora como vocês, que disseram que o que mais hipertrofia é a amplitude de movimento completa, mas a gente precisa se aprofundar nessas discussões para não ficar sempre naquelas mesmas histórias em que dizem coisas interessantes, mas a gente precisa comprovar. Na área de educação física, pessoal, infelizmente, a gente tem criado muito mais hipóteses do que respondido a elas. Ou do que as respondido. Por que a gente cria mais hipóteses?
porque é mais fácil. Para responder hipótese, eu tenho que fazer estudo longitudinal. Para criar, eu faço um transversal. Para responder hipótese, eu preciso ter um grupo de pessoas para fazer o projeto, para acompanhar, para avaliar. Eu preciso ter material suficiente para aquilo, eu preciso ter uma ressonância disponível, uma ultrassom disponível, eu preciso de equipamento, eu preciso de verba, eu preciso de dinheiro, depois eu preciso de tanta coisa que não é fácil. E a gente está no Brasil, que é um país extremamente subdesenvolvido no que diz respeito à ciência. Então, a gente já está mais atrasado com relação a isso. Não só em equipamento, mas em discussão. E a gente fica naquelas discussões mais superficiais, o que é que hipertrofia mais, o que é que isso, o que é que aquilo, mas a gente fala muito com certeza, e eu acho que os discursos são de conclusões, enquanto deveria ser de propostas, de hipóteses, beleza? Bom, pessoal, abrir para perguntas, para dúvidas, né? Quem quiser falar, perguntar alguma coisa, aproveitar aí que está no final, a gente já vai para o final dessa aula de hoje. Professor, eu tenho uma pergunta aí, pode ser para os três professores aí. Foi falado sobre a possibilidade da hipóxia favorecer, né, o recrutamento das fibras tipo 2, e foi falado sobre o que, meu Deus? Sobre o professor Leandro mostrou o artigo que depois que o cara soltava lá o manguito, aumentava o fluxo sanguíneo, e por causa disso tinha uma melhora também, né? Então, tipo, ele mostrava duas coisas meio opostas, mas que acabavam favorecendo o rendimento. A minha pergunta era sobre isso, se de fato elas são opostas, ou se, na verdade, a lógica é semelhante, que é meio... Então, o manguito é apenas um método para ele provar que ocorria hipóxia, entendeu? Aquilo não é o treino em si. É só para ele dizer assim, ocorre hipóxia quando a gente faz a repetição parcial? Ocorre. Ela é maior do que a completa? É maior do que a completa. Beleza, é só disso que eu preciso. E agora eu vou colocar a galera para treinar a parcial. E depois de 18 semanas, né, 15 semanas, perdão, eu vou avaliar a hipertrofia, né, a área de secção transversa da galera por ressonância. Então, avalio antes, avalio depois, para ver se eles aumentaram. Aumentaram. E aí ele justifica que o aumento é causado pela hipóxia muscular gerada mais, né, numa capacidade maior, ela é gerada bem maior, bem mais, de maneira bem mais enfática em quem faz repetição parcial. Então, ele utiliza aquilo ali para justificar o porquê. Mas essa é a ideia, né? Para ele não ficar criando uma outra hipótese. Não, essa hipótese aqui eu avalio, eu tenho níveis aqui que eu vou avaliar. Mas essa é a ideia, não é para um método de treino, entendeu? Garrote. Tem outros estudos que avaliam isso, né? Que é o Katsu Treino que o Hassan falou. Mas no caso do pump, professor, que você estava falando, né? Que aí é no caso o aumento da... Isso, aí o pump é porque esse autor ele coloca, mas será que essa hipóxia causa mais pump, mas ele não avaliou o pump. E aí eu trouxe o estudo, né, de Hirono, que ele avaliou o pump, que ele avaliou por ressonância, antes e depois do treino, se as pessoas tinham pump. E todo mundo tem pump, né, obviamente. E ele avaliou que quem tem mais pump, depois de 18 sessões de treino, tem mais hipertrofia. Então, ele começa a relacionar quanto maior o pump, maior a hipertrofia, que foi uma coisa colocada no artigo de Goto. A repetição parcial ela é capaz de gerar mais pump. E esse pump é gerado pelo acúmulo de metabólico, pelo inchaço, que causa mais hipóxia secundária. Então, a gente começa a ter artigos, a partir de 2018, que provam cada vez mais que a repetição parcial tem meios de gerar hipertrofia que a gente não conhecia antes. Uma, pela hipóxia local, duas, pelo maior pump desencadeado durante o exercício. Que, como o Daniel bem lembrou, você pode gerar pump, você pode gerar oclusão também em repetição completa, sem sombra de dúvidas. Principalmente dependendo do maquinário. Se você tiver tensão durante todo o movimento, talvez você gere o mesmo nível ou similar ali de hipóxia. Precisa se estudar também, é uma hipótese. E, galera, eu peço desculpa também pela... A aula foi bem acelerada de hoje,
porque apareceram outros compromissos que eu tinha falado com o Raça até previamente, que eu teria que fechar meio que a aula em 1 hora, porque eu vou dar aula hoje à noite, mas antes da aula eu tenho outro compromisso. Aí, como hoje foi um dia mais atípico, e aí eu peço que vocês depois assistam a gravação com calma, leiam os estudos, pausando, vendo ponto a ponto, que eu acho que vale a pena. Alguma dúvida, gente? Querem aproveitar e fazer pergunta agora ao vivo aqui? Senão, a gente já pode ir para os finalmente. Eu só tenho uma. Posso falar? Claro. É sobre quando o professor Leônidas falou do treino dele em Pump, que você disse que não vê mais direitinho quantidade de séries, tal, vê como tá no Pump durante o treino. Aí você falou sobre, eu só vejo direito na parte de periodização, que tem que ter um descanso e tal. Aí como seria isso? Você faria uma semana mais leve, outra bem mais pesada, ou veria a frequência de dias de treino? Isso. Aí eu falo por mim, né? Primeiro ponto, a gente se conhecer. Você saber mais ou menos como é que seu corpo responde, você ter ensinado. Aí eu posso pegar o índice Roper e aplicar. Como foi minha alimentação, como foi meu sono, como foi seu descanso, né? Como foi... Aquelas coisas todas, né? Que são interessantes para a gente ver overtraining e tal. Mas eu não vou aplicar isso comigo mesmo. Então, eu tenho mais ou menos uma noção de como foi meu sono, uma noção de como foi minha alimentação. E aí eu vou dosando, entendeu? Mais ou menos meu treino de uma maneira muito mais intuitiva. Por exemplo, eu ia treinar, vou dar um exemplo claro, eu ia treinar perna, acho que ontem, não lembro. E aconteceu de eu ter um compromisso, então eu saí de casa de manhã, eu ia treinar perna num horário, aconteceu que eu não consegui e eu só fui treinar tipo, de 11 horas. E a minha última refeição foi, sei lá, 7 da manhã, quando eu acordei. Um pouco antes disso, que foi um dia bem corrido. E eu não ia treinar perna naquela hora, nem que desse um leste. Por quê? Porque eu não tenho condições. Eu estava mal alimentado, eu dormi, acordei cedo, não dormi bem. Então, assim, se você for treinar perna, você sabe que é pesado. Então, não, eu escolhi outro grupo muscular, escolhi deltóide, que eu ia treinar, por ter mais um braço que não tinha treinado bem no outro dia. Então, assim, é interessante que você perceba que nem tudo é preto no branco, né? Nem tudo, é só isso que serve. Não. Você tem que ter o feeling aí de perceber o que é que o outro apresenta. Hoje, por exemplo, hoje eu estava no gás. Hoje foi a primeira vez, eu não lembro nem a última vez que foi, eu treinei 2 horas. 2 horas, eu não lembro a última vez que eu treinei 2 horas. Não foi muita coisa, não foi. Não estava dormindo bem, me alimentei feito um boi essa semana. Estou bem hoje, estava de boa, aí eu estava com tempo. Eu fui deixar minha esposa, ela ficou no dentista, depois foi não sei o que na consulta, e como estava atrasando, eu disse, rapaz, pelo menos eu vou aumentar meu gasto energético aqui. Botei o volume lá nas cabeças, em vez de fazer 3 exercícios, fiz 7, em vez de fazer, entendeu? Então, assim, eu tinha tempo, eu ia conseguir me alimentar bem hoje, porque, na verdade, não é que eu tinha tempo, mas, assim, minha esposa demorou, eu estava lá na academia, eu não estava sem computador, não ia trabalhar, então, não, aqui ia treinar. E eu sei que eu não vou conseguir fazer a mesma coisa amanhã, né? Então, já vou ter que reduzir amanhã, né? Não tem como fazer um volume tão alto, porque tem alguns indicadores que você vai perceber, garganta inflamada, sinal de que a intensidade, você já passou um pouco da carga de treino, né? Tem algumas coisas muito cansado, sonolento, em baixa tensão. Então, eu já começo a perceber que minha carga de treino não foi bem dosada, estou uma segurada. Aí tem dia que eu não vou treinar, tá demais, vou fazer um yoga aqui em casa, vou me alongar, tá de boa. Então, assim, a gente tem que ir percebendo, entendeu? Não é uma coisa tão... Se você quiser seguir os artigos, você vai fazer a periodização blocada, tudo certinho, né? Vai fazer uma semana de choque, papapá. Mas na prática, não funciona. Porque você não vai ter um robô. Você não vai ter um robô que vai chegar ali, hoje é semana de choque. Acabei de bater meu carro. Se lasca é semana de choque. Entendeu? Não funciona tão bem assim. Pelo menos eu não consigo fazer nem comigo. Se eu ficar tudo certinho, então eu percebi que, na prática, os estudos de periodização, eles funcionam muito pouco, porque eles não levam em consideração fatores psicobiológicos, que é o que determina o nosso dia a dia. Se você está estressado, se você está cansado mentalmente, né, de problema, do trânsito, isso tudo influencia. Então não adianta você criar a ideia da carga, busca o quanto do jeito que o cara gosta. Achou? Legal. A realidade da vida é complicada. Um trabalho que eu vi que fez muita diferença, que ele considerou de forma fisiológica, mas essas variações é o que usou a variabilidade da frequência cardíaca para medir justamente essas variações que acontecem, né, no nosso corpo, que são
mais difícil da gente mensurar de forma precisa, né? Que às vezes você está estressado, você está cansado, você não recuperou, e aí ele usava justamente esse parâmetro para adequar, né, a carga do treino, do próximo treino. Se ele estivesse bem, a variabilidade estava compatível com o parâmetro lá que ele colocou. É o do Kevinini, hein? Esse trabalho. Eu não sei se tem no treinamento de força, cara, mas se não tem, deveria fazer, porque, olha, me parece, sim, hoje, né, tá bem alta, né? É uma coisa que reflete bem a realidade de estresse, né? Eu acho que uma vez eu vi o Nakamura publicando isso, mas não tinha dado certo, não, no treinamento de força. Eu não cheguei a ler o estudo. Eu li um outro que ele colocou de morte súbita, que foi pancada. Um jogador de futebol americano morreu. Bem legal o artigo. E ele tinha acompanhamento da variabilidade da frequência cardíaca dos últimos meses, né? E tinha da equipe toda. Ele comparou a dele com um dos outros caras da equipe e percebeu que aquele RMSSD estava acho que abaixo de 20, a média de 50, mais ou menos alguma coisinha. Enfim, bem legal. E não é com tremendo de força, mas são coisas legais para a gente levar para a prática. Vou só responder uma pergunta aqui rapidinho da Cecília. Os exercícios multiarticulares são geralmente mais defendidos. Eles são mais recomendados que o hormônio? Então, são defendidos. Quando se defende numa perspectiva de dizer que o mono é desnecessário, nem olha a defesa, não tem fundamento. Não existe essa de dizer que mono é desnecessário. Isso foi uma coisa que se criou, mas no mundo imaginário que não funciona para ninguém. E os artigos que defendem isso, se você quiser, eu apresento eles para você, acho que está até por aqui. São muito ruins. Na verdade, não são ruins, não. São péssimos. Para chegar a essa conclusão que diz que chegou. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Achei. Mas, enfim, confie em mim. Na verdade, procure lá, não confie em mim, não. Confie em ninguém, não. Dê uma olhada lá depois. Leia os estudos. Né? Você vai ver que estava procurando aqui, é muito fraco. Eu estudo assim, primeiro que foi... um foi com perimetria, o outro que avaliou, assim, não só pelo método, mas, por exemplo, um estudo ele pegou a galera e fez remada, supino, não sei o que, um exercício multiarticular. E no outro ele fez todos os multiarticulares, tocou muito pelo mono. E até o do Manarino, que defende o monoarticular, também não achei tão bom. Num braço ele fez remada, serrote, no outro ele fez rosca direta. E apesar de, do ponto de vista metodológico ser legal, não é uma realidade de treino, entendeu? Então, assim, nem os que defendem o mono são bons, nem os que defendem só o multi são bons também. Todos, metodologicamente, eles são fracos, são falhos. A gente precisa de mais estudos sobre isso. Mas o de Manarino ainda é o melhor que tem, para defender o mono sobre o multi. Mas eu não sou da teoria de que o mono é melhor do que o multi, ou de multi é melhor do que o mono. Como a Cecília falou, os multi-articulares são geralmente mais definidos. Eles são mais recomendados que os monos? Não são. E os monos são mais recomendados que o multi? Também não. Não existe, eu não sou de acordo dessa hierarquia. O multi está aqui e está acima do multi. Isso não existe, pessoal. Tem gente que vai precisar fazer mono. Tem gente que não vai precisar. Tem gente que vai precisar fazer só multi. Tem gente que não vai precisar fazer só mono. Então, assim, depende de quem você está ali, de quem está na sua frente. Se é um cara iniciante, que nunca fez nada, começou agora, por que ele tem que fazer só multi? Se ele gosta de fazer mono, deixa ele fazer mono. Aumenta a aderência, o cara vai gostar mais. Ele gosta de treinar glúteo, o cara deixa de treinar glúteo, meu amigo. Mas não vai hipertrofiar mais. Quem disse que não vai? Você vai aumentar o volume de treino do cara. Tem vários estudos já mostrando aí que o aumento do volume é um fator importante para a hipertrofia. E a intensidade também mas ninguém consegue treinar intenso. Não é que ninguém consegue, pouca gente consegue. A maioria de vocês aqui, vocês acham que vocês treinam... Faz uma pergunta aí, pessoal. Quem faz musculação aí? Me coloca quantos por cento da RM vocês acham que vocês fazem? Coloca aí no chat. Vou imaginar que vocês fazem um volume aí de 3 séries de 10 a 15 repetições, talvez 4 séries, um pouco mais. Eu vou considerar que o volume de vocês é mais ou menos parecido. Ninguém treina aqui muito tempo. Vai treinar aí 40, 50 minutos, sei lá. Quantos por cento do RM vocês acham que vocês fazem? 75? 80? Quanto é que vocês acham que vocês fazem? Nem mediu, né? Também depois coloca... Não, o que vocês acham, né? Cecília botou 70, espero que 70, Pedro Henrique, Sérgio 75. Raça, não sei se tu lembra, tem um fisiculturista na turma
Foi o Ian. O Ian. Ele dizia que treinava a 75. Sabe quantos por cento da RM ele treinava, pessoal? 52. Teve o Ian e teve mais um, que era o Lud. Lembra do Lud? É, lembro. Eu fiz a mesma coisa. O Lud treinou, ele ficou indignado, assim, porque ele treinava lá em cima. Ele achava que treinava, acho que não deu nem 60. Todos dois não deram nem 60. Gente, eu tô falando do cara monstro. Junta eu, Raça, do lado do outro abraçado, não dava a largura de ombro a ombro que os caras tinham. Os caras eram fortes, treinavam, achavam que treinavam intenso, mas não treinavam. Eles treinavam com volume, com intensidade, meu amigo. Não é para todo mundo não, viu? Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Treino intenso é intenso. Se é intenso para a cabeça de você pensar também. Muito estressante. Então, vocês estão falando aí que treinam a 75%, 80%, 90%. Tenho certeza, quase que é. Eu vou dizer que eu tenho certeza. Daniel Cruz não treina, Daniel. A 80%, 90% do máximo não treina. Isso aí é certeza. E, Léo, tem uma do pergunta, RM, não. Uma pergunta do Afonso que passou aqui que eu achei que poderia, para a gente finalizar. Então, a última pergunta que ele perguntou sobre o público mais iniciante, né, que não quer só hipertrofiar, né? A melhor coisa seria variar os exercícios e a forma como eles realizam o exercício. Para iniciante, se você for olhar o Colégio Americano de Medicina do Esporte, você vai colocar ali preferência por multiarticulares, que peguem grandes grupos musculares, aquela coisa toda, massa, beleza, mas eu acho que a gente tem que mudar isso, entendeu? Você tem que, não pode variar, porque se variar agora, depois o cara não vai hipertrofiar. Cara, para mim, iniciante, o objetivo dele não é resultado, é ele treinar. Tudo que favorecer a aderência, para mim, é primeiro lugar. Se o cara gosta de fazer glúteo, caneleira, faça glúteo caneleira todo dia. Ele vem treinar todo dia por causa do glúteo caneleira, pode botar. Ele gosta de fazer bíceps, todo dia, faça. Depois se resolve. Não, porque depois vai ficar para mim, pelo amor de Deus, falar besteira. Mano. A galera começa a treinar, no final do ano não tem ninguém na academia. Deixa o cara treinar, deixa ele ficar. Esse negócio assim, não pode mono, não pode qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer. Até exercício que você acha que não serve nada. Deixa o cara fazer. O que não pode é a galera tomar ivermectina para achar que vai hipertrofiar. De resto. Pode deixar o cara fazer. E assim, e cuidado para não deixar o cara para ele sem conseguir andar no outro dia. O teu cuidado principal seria evitar que ele chegasse a essa situação, que é uma coisa que muitas vezes ele vem ansioso. Não, professor, igual mesmo a Natália que estava comentando, não, eu quero aumentar, eu quero mais. Aí você faz um dia a mais, ela passa 3, 4 dias que ela não aguenta fazer nada, falta o treino, aí já dá aquela moleza, cansa, já não quer ir mais, da outra semana tem compromisso. Aí quando você vai ver, a pessoa não vai mais treinar. Eu estava comentando, falei para a turma que a média de frequência mensal das pessoas é 3 vezes no mês, a pessoa vai treinar. Então, se você conseguir fazer alguma coisa que o camarada vá treinar pelo menos 2 a 3 vezes na semana, você é um herói. Você é um herói. Porque o aluno ele vai querer resultado e tal. Gente, eu vou ser bem sincero. Peguem, procurem. Eu tenho um amigo meu que é personal, que ele faz variação, e diz que o cara tem um resultado, não sei o quê. Cara, se ele tem tanta gente tendo resultado, tá errado. Porque ele deveria ter poucas pessoas. Porque se ele tem muita gente tendo resultado, é porque tem gente que tá indo por aí saindo. Indo e saindo. Se o cara tem uma coisa consistente, ele tem aluno há 10 anos. Então, você tem que perguntar ao personal, não que o personal tenha turnover alto, né? Que tenha 100 alunos todo mês, porque entre os 50 saiu 50. Mas é um cara que tem os 20 a 5 anos, entendeu? O que é que esse cara que tem um aluno que está treinando 5 anos tem de diferente? Né? Porque ele está dando um resultado consistente. E, no final das contas, uma coisa simples. A maioria das pessoas na academia não treinam no volume e intensidade adequada. Não treinam. A maioria de vocês aí fazem 3, 4 exercícios, 15 séries por dia, treina 40 minutos. Vocês estão treinando com intensidade baixa e no volume baixo. Quer ter resultado? Não vai ter. Não vai ter. Não adianta. Não vai conseguir fazer, né? Tá num processo que vai ter que evoluir gradualmente. Não, Raça, eu tô falando dos que treinam. A Daniel diz que treinou aí, se treina 80, 90, porque ele deve treinar muito tempo. Marcelo deve treinar muito tempo. Ribamar, Pedro, treina muito tempo. Muito provavelmente vocês estão treinando abaixo do que deveria estar. Entendeu? Com certeza.
Aí quer fazer variação, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer fazer aquilo. É muito simples. É muito simples. Estão treinando abaixo. Ou intensidade ou em volume. Então, assim, se você está treinando com baixa intensidade e baixo volume, não vai ter resultado. A galera, dá para ter resultado com 15 minutos de treino. Dá. Principalmente quando você já tem aí 10 anos de treino nas costas, já tem um físico legal e você quer manter. Agora, aluno que nunca fez nada, fazer 15 minutos, perde gordura, ganha músculo? Pouco. Não tem nenhum estudo que seja a favor de aumento de músculo com baixo volume. Mas alguém... Perdão, estudo de revisão sistemática. Mas alguém estudo tem. Fazer alguma pergunta aí, senão a gente já vai encerrar. É só uma constatação pessoal. Eu vi que o professor Leônidas ele tem falado muito aí da experiência própria com ele mesmo, né? Eu acho que a aderência ao exercício, ela deveria ser o objetivo número 1. Porque sem aderência, você não consegue evoluir em nada. Isso não é só na atividade física, em qualquer atividade na vida da pessoa, né? Perfeito. Você não comprar a mesma ideia e não seguir em frente. E como na atividade física é muito fácil você se desmotivar exatamente pela sensação de dor, tá certo? Tanto durante como tardia. Então, é muito fácil, é muito, sabe, é como se a gente estivesse andando na corda bamba, o aluno estivesse andando na corda bamba, tá? Qualquer coisinha ele escorrega dali, é muito fácil. É tanto que as estatísticas aí de aderência mostram, né? Então, para mim, é seguir por aí, sabe? E a evolução, ela não é apenas responsabilidade do professor, no meu entendimento. Ela é responsabilidade do aluno, porque o aluno tem que entender isso. Se ele não entender, corre o risco de você ir para uma academia, passar uma semana, fazer 2 dias e não ir mais, passar 2 semanas. Não é por nada não, porque você cansou, você se machucou. Tá? E aí você sofre e diz, não, eu vou descansar. Aquilo que o professor Hassan falou aí, tá? Só, sabe, eu não quero, não estou bem, não estou me sentindo bem. Agora, quando você tem um aluno que você vê que ele está fazendo as aulas e ele está motivado, esse aí é o pote de ouro. É aí que você vai trabalhar e conseguir evoluir. Eu vejo isso aí como uma coisa muito determinante, sabe? É muito claro para mim esse efeito. Consistência para a vida. Até por experiência. Só para treino, não, para tudo. Até por experiência. Bom, pessoal, então é isto. É isso aí. Bom, muito obrigado, Léo, aí pela tua colaboração na disciplina. Com certeza aí agregou bastante, sem falar, né, das tuas tiradas de piadinha aí, que dá uma animada no pessoal, tirando aquela coisa da asa delta. Asa delta, isso aí é uma coisa que eu acho que você precisava melhorar, entendeu? Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. O pessoal está perguntando dos slides aqui, eu não sei se... Bom, eu vou conversar com o Leônidas e depois eu vejo e beleza. Uso vocês aí. Eu quero que a galera leia os artigos. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Fala, Vinícius. É porque eu estou no deadline aqui. Mas assim, eu só queria saber se vai ter... Não sei se você vai vir dar aula ou se Hassan vai falar um pouquinho sobre a questão do alongamento no treinamento de força, né? Porque ainda existem muitas controvérsias ainda com relação ao tipo, né, ao tempo, essas coisas, e a realização dele antes, entre e após o treinamento. Aí, queria saber se vai ter alguma aula específica para esse tipo de conteúdo. Beleza. Qualquer coisa eu combino com o Hassan, mas se precisar, Hassan, vem aqui outro dia. Bom, eu posso pensar dessa forma, mas a princípio não está previsto no cronograma, porque são muitos outros tópicos, e esse é uma coisa mais específica, é o tipo de coisa que tem que dar um upgrade, né? Procurar um pouco mais específico o conteúdo. Senão, realmente, a gente não dá conta na quantidade de coisas. Tá? Mas eu vou ver dessa forma com o Leone, de repente a gente faz um bem bolado. Tá bom? Pessoal, vou indo lá, porque eu vou ter 2 minutos agora para organizar as coisas para outro encontro aqui antes da aula. Valeu, pessoal. Valeu, Um abraço. Valeu, obrigado. Então, Vinícius, só para finalizar, é mais nesse sentido, tá? Que eu vou tentar organizar, até bom que vocês tragam, eu queria até que vocês participassem nesse sentido, de dizer
os tópicos, né, que são mais carentes no ponto de vista de vocês, e eu vou ponderar, obviamente, a possibilidade de incluir, mas como é uma disciplina básica, né, então a gente tenta passar essa alicerce, né, levando em conta que tem muita gente que não sabe absolutamente nada, e tem pessoas aqui que são, né, que já estão praticantes, estudam, gostam, né, há muito tempo, então o meio termo aí seria, então, passar pelo menos essa parte básica e depois agregar com algum conteúdo extra informações que vocês possam vir a ter interesse. Tá bom? Manda lá sempre, lembrar, gente, manda lá no grupo do WhatsApp, que eu estou acompanhando sempre e atento a isso. Beleza? Valeu, gente. Bom descanso aí. Até a próxima aula.